Paz do Senhor, irmãos. Amém? Quantos estão felizes de estar aqui? Que bom que você veio aqui para juntos cearmos nessa comemoração santa que é a ceia do Senhor. Estou aqui com a missão impossível, de substituir o pastor Israel. E já estive pregando pela manhã e creio que aqui o Senhor vai falar com você também. Você quer que Deus tenha uma palavra para você nessa noite? Glória a Deus. O pastor Israel está em viagem, com muita saudade da igreja. Eles viajaram no dia 4 para a Irlanda, depois no dia 12 para o Canadá. Estão lá numa convenção ali, junto com os pastores, junto com o pastor José Clarimundo. E amanhã já estarão retornando para a Irlanda de novo, e de lá retornam para o Brasil no dia 21, se Deus assim o permitir e quiser. Amém? Continue orando pela vida deles, graças a Deus. E já peço que você abra sua Bíblia no livro de Efésios. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1. Estamos no meio de uma campanha de oração, 1000 horas de oração. E hoje completamos 672 horas de oração concluídas. São 28 dias direto de oração, ininterruptas. Começamos ali no dia 19/4, na ceia, onde o pastor já trouxe uma sequência de palavras sobre oração. A primeira, deixa eu lembrar os irmãos aqui das palavras. A primeira que ele trouxe foi: a oração como estilo de vida é o melhor projeto. Depois, o que o crente precisa saber sobre a dor. Isso foi numa terça-feira. Depois, a oração traz o melhor de Deus para a sua vida espiritual. Depois, qual o valor da oração para quem quer dormir melhor? E depois, como um crente pode obter melhores resultados na oração? Isso aí no dia 3. E hoje, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é a autoridade revelada através da oração. Amém? Glória a Deus. Creio que o Senhor vai revelar isso às nossas vidas. Então vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 16 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Se assente, por favor. Meus irmãos, neste texto o apóstolo Paulo, ele revela um dos motivos de sua oração pelos novos cristãos. Ali no versículo 16, ele começa dizendo: para que os olhos do vosso entendimento sejam abertos, para contemplar qual o nosso chamado, e o que foi conquistado por Jesus, deixando claro qual a posição soberana que Jesus está, e onde a igreja participa disso. Este texto resume o título dessa mensagem: a autoridade revelada
através da oração. E a autoridade de Jesus é como nós, e pelo nome de Jesus, pelo nome dele, nós usufruímos dela para cumprir nosso chamado como igreja nessa terra. E é interessante que, como Jesus iniciou o seu ministério, e como foram as rotinas que ele mesmo criou e quis registrar na Bíblia. Tudo que Jesus fez ali não foi por acaso. Cada passo, cada decisão tomada tinha um propósito muito claro e definido de nos direcionar. E Jesus, ele começou o seu ministério a partir de um jejum, né? A palavra de Deus diz que Jesus foi batizado, e o Espírito Santo levou Jesus, conduziu Jesus para um momento de jejum de 40 dias, e depois um enfrentamento com o diabo. E logo no início do ministério, como primeiro ato, deixou claro ali o que ele fez? Ele jejuou. E nesse ponto aí tem um segredo muito claro. O jejum tem esse poder de rompimento, de dar acesso ao mundo espiritual, às ferramentas espirituais, e deve ser adotado como prática sempre que se deseja avançar ministerialmente, romper barreiras, conquistar bênçãos espirituais. Ele é o start. A palavra de Deus mostrou que Jesus fez isso, e Jesus ensina sobre o jejum e o poder do jejum para preparação e purificação, e que nós devíamos jejuar. Isso fica claro lá. Mas em nenhum outro lugar da Bíblia, olha que curioso, Jesus mostra explicitamente Jesus jejuando. Em nenhum outro ponto registra Jesus voltando a jejuar. Mas a parte do jejum vai ser assunto para um outro momento. Mas o que eu quero registrar são os passos que Jesus fez. Mas em contraste com o jejum, é interessante como a Bíblia faz questão de relatar a vida constante de oração que Jesus tinha. A Bíblia registrou apenas uma vez o jejum, mas a oração foram várias vezes que registrou que Jesus se retirava para orar e passava noites inteiras de oração, em oração, de modo tão intenso que até os discípulos se questionavam e foram questionar Jesus. Jesus, nos ensina a orar. O Senhor ora aí o tempo todo, o Senhor passa a noite orando, como é que é isso? E é interessante a gente observar, meus irmãos, porque os judeus, eles são exímios na oração. Eles têm o costume, a Bíblia relata que eles tinham o costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia. Você tem esse costume? Os judeus têm o costume de orar pelo menos 3 vezes, pela manhã, pela tarde e à noite. Então pelo menos 3 vezes, fora todos os costumes e festas e rituais que eles tinham, que sempre tinham muita oração definida. Mas os discípulos, mesmo orando nessa quantidade, eles falaram: tem alguma coisa ali escondida, algum segredo ali nessa oração de Jesus, que ele passa orando, e quando ele fala é diferente, as coisas acontecem de modo diferente. E eles foram questionar Jesus. O grande segredo é que Jesus sabia que através de uma vida de oração nos posicionamos para viver a autoridade liberada por Deus. Não tem atalhos, nem fórmulas mágicas. É tempo com o Pai, dedicação diária, entrega. Não sei se você costuma baixar, visualizar pregações no YouTube, ou estudar, pesquisar sobre isso. Eu gosto de pesquisar e ver diferentes pregadores, diferentes pontos de vista sobre buscar a Deus, experiências espirituais, coisas diferentes. E é interessante que alguns gostam de colocar como técnica, né? 5 passos para acessar o mundo espiritual, tantos passos para fazer isso, tantos passos para ter uma vida de oração, assim, assim, assado. Mas o grande detalhe é que não tem fórmula mágica, não tem atalho. No final, a conclusão é sempre a mesma: uma vida de oração constante diante de Deus. Constância diante de Deus, não tem jeito. E o quanto antes nós entendermos isso, melhor. Jesus manifestava essa autoridade através de uma vida de profunda comunhão com o Pai. E a palavra diz que Jesus esvaziou-se de si mesmo,
Mas aqui está um detalhe que nós devemos guardar: Jesus chegou vazio, mas Ele não ficou vazio. E aí está um segredo muito grande na vida de crentes. Tem gente que se converte e permanece vazio. E a Bíblia registra que antes de grandes milagres, era comum Jesus ter passado noites orando. Quando Jesus anda sobre as águas, Ele ora uma noite anterior. E vários outros milagres que a gente não vê naturalmente por aí, né? Jesus passava a noite orando. E até mesmo na ressurreição de Lázaro, naquele milagre, o próprio Jesus, a palavra de Deus registra ali em João 11, 41 e 42, que Jesus, Ele orou em voz alta, para todos que estavam ali presenciando aquilo, vissem que a autoridade dele vinha de Deus. Ele registra isso ali. Mas será que Jesus precisava orar tanto assim? E o que a Bíblia registra é que sim. Por quê? Porque Ele era 100% Deus, e Ele esvaziou-se de si. E Ele também era 100% homem. Ele era 100% homem, e Ele entendia isso. E a oração de Jesus era um momento onde, escute isso, onde as vontades humanas dele se alinhavam com a vontade de Deus. E esse é um processo diário. É por isso que eu e você somos chamados para uma vida constante de oração. Queridos, constantemente nós somos desalinhados. É natural, faz parte do dia a dia das coisas. Às vezes acontece algo, emoções que vêm ali, repentino. A gente não sabe o dia da manhã, não sabe o que vai viver. Uma vida de oração te alinha constantemente com o Senhor. E é bom que você faça isso ali na madrugada, no início do dia, porque a sua vida você já amanhece ali alinhado. E na hora de dormir você ora de novo, para manter alinhado e realinhar tudo que precisa. É por isso que Jesus fala assim, não se põe o sol sobre a vossa ira. Está dizendo, olha, antes de você ir dormir, se realinhe com o Senhor. E Jesus sabia disso. E aqui, a autoridade na Bíblia, ela é manifestada de vários modos. Começamos falando aqui da vida de Jesus, mas essa autoridade, ela já era manifestada lá no princípio, quando Deus usou a sua autoridade através da palavra no momento da criação. E Ele disse apenas uma coisa: haja. E a palavra de Deus diz que ouve. E quando fala lá, no princípio criou Deus, essa palavra criou, lá no hebraico é bará, que significa criar a partir do nada. É uma criação a partir do nada, o significado dela, a intenção. É diferente, por exemplo, de um artesão que vai construir algo na madeira, por exemplo. Ele constrói, ele não cria a madeira e constrói em cima daquela madeira. Ele já tem a matéria-prima. Alguém que vai pintar, ele já tem a matéria-prima. Agora Deus não existia nada. A única coisa que Deus tinha era a autoridade, a palavra. E quando Ele disse, haja, ouve. Amém? Glória a Deus. E aqui vemos Deus no exercício do seu poder e autoridade sobre tudo. Na sequência nós vemos Deus dotando pessoas com autoridade. Profetas, sacerdotes, reis, para exercer seus propósitos nessa terra. E isso foi de modo muito restrito inicialmente. Com a vinda de Jesus ao mundo, tudo mudou de forma dramática e definitiva. No texto que nós lemos, deixa explícito que quem detém toda a autoridade é Jesus, sendo Ele que conquistou toda a autoridade através da sua morte e ressurreição na cruz. Lá no versículo 20 do capítulo que lemos, diz: estando Ele acima de qualquer principado, ou autoridade, ou potestade, ou domínio, e de qualquer nome, sujeitando todas as coisas a seus pés. E essa foi uma declaração do próprio Jesus. Lá em Mateus 28, 18, Jesus diz, aproximando-se, fala-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E em Marcos, capítulo 16, nos versículos 15 ao 18, esse texto narra o mesmo momento ali, quando Jesus estava sendo assunto aos céus e deixando os últimos ensinamentos para os discípulos. Ele disse lá, e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Aleluia! Aqui Jesus, antes de ir ao céu, ele estava deixando com a igreja a autoridade. Ele estava declarando essa autoridade que deveria estar sobre a igreja. Aleluia! A palavra diz então que toda autoridade pertence a Jesus, e através do nome dele que acessamos. Porém, quando voltamos lá para Efésios 1, 22 e 23, deixa claro que Jesus quer exercer essa autoridade como? Através da igreja. E quem é a igreja? Eu te pergunto. Somos nós, não é? Mas diga assim: eu. É você, sou eu, somos nós. A responsabilidade é nossa, é sua. E é interessante aqui que o texto declara que Jesus é a cabeça. E quem é o corpo? A igreja. E que todas as coisas estão sobre os seus pés. Mas então vamos trazer aqui a sequência e olhar logicamente o versículo. Jesus falou: toda autoridade me foi dada, tudo está sobre os meus pés, todas as coisas estão sujeitas aos meus pés. Mas eu sou cabeça, o meu corpo é a igreja. Ou seja, todas as coisas estão debaixo dos pés da igreja. Estão debaixo dos nossos pés, querido. Está debaixo dos seus pés. Você tem noção disso? O que Jesus conquistou por mim e para você? Para mim e para você? E você percebe que isso já aconteceu? Que não é, olha, será colocado debaixo dos seus pés. É algo que já foi colocado debaixo dos seus pés, debaixo dos nossos pés. Essa autoridade já está conosco. E aí vem a palavra, uma pergunta muito simples, que talvez venha naturalmente. Então, como que eu acesso essa autoridade? Como nós, como igreja, acessamos essa autoridade diante de Deus? De pisar serpentes, pisar escorpiões, expulsar demônios, colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Primeiro ponto, guarde isso: com submissão total a Deus. Com submissão total a Deus. A autoridade nasce da sujeição a Deus. Tiago 4, no versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então aqui tem uma sequência clara: primeiro submissão, depois resistência. Não dá para inverter isso. Primeiro submissão e depois ação, resistência. Temos registrado na palavra um triste exemplo dos filhos de Seva. Lembra? Ali em Atos 19, no versículo 13 ao 16, fala assim, ó: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, assenhorando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Olha isso. A gente está falando aqui que às vezes vai parecer uma contradição. Uai, Jesus conquistou, Jesus tinha toda a autoridade, Jesus estava passando essa autoridade, eles usaram o nome de Jesus, mas o que aconteceu?
Eles queriam usar o nome de Jesus sem se sujeitar a Jesus, sem submeter ao comando de Jesus, sem submeter às ordens, ao senhorio de Jesus. Isso faz toda a diferença. Se sujeitar a Deus é não só reconhecer que Ele é o detentor dessa autoridade máxima, mas submeter a sua vontade. É de lá que flui para nós. Quando há sujeição, o céu reconhece a autoridade que está sobre você. O inferno reconhece a autoridade que está sobre você. Ou seja, a autoridade sobre você se torna patente no mundo espiritual. E seja anjo, seja demônio, quem vê fala: esse aí carrega a autoridade de Deus. Amém? E aqui está um perigo eminente, queridos, e que muitos cristãos, infelizmente, podem infringir nesse erro, que é querer a autoridade sem a obediência e a submissão a Deus. Olha o perigo disso. Mas você fala: mas é possível querer exercer a autoridade sem essa obediência e sujeição? A gente acabou de ver um exemplo, mas a palavra dá margem para isso, que coisas podem acontecer. Olha o que diz lá em Mateus 7, 22 e 23, fala assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Pessoas que se diziam profetas. Em teu nome não expulsamos demônios? Tinham ali um ministério de libertação. Em teu nome, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Cegos viam, aleijados andavam. Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha que sério isso, meus irmãos. O que Jesus estava dizendo ali, o que ele dizia que eu não conheço é: essa autoridade eu não reconheço. Vocês não estavam sobre a minha submissão. Eu não era senhor da vida de vocês. Quantas vezes eu pedi para você mudar isso na sua vida? Quantas vezes eu pedi para você mudar o seu jeito de falar, a sua postura como marido, como esposa, como servo, como funcionário, como patrão? Quantas vezes falei com você e você não me escutou? Você não se sujeitou a mim. Eu não sou o seu Senhor. E é essa a palavra aqui. Pessoas que alternam entre a autoridade e o pecado sofrerão separação eterna de Deus. Misericórdia. Misericórdia. E o primeiro ponto então que nós lemos: submissão total a Deus. E o segundo ponto, o ponto chave que eu queria trazer aqui, que é a autoridade revelada através da oração. Então é essa autoridade que nós acessamos através da oração. Vemos, meus queridos irmãos, claramente o desejo de Deus de que o homem, pelo nome de Jesus, acesse essa autoridade outorgada a ele. E aqui talvez surja o maior dilema que enfrentamos. Se todas as coisas já foram subjugadas sobre os nossos pés, por que perdemos tantas batalhas? Por que perdemos tantas guerras? Por que vivemos como se isso não fosse verdade muitas vezes? Porque muitas vezes a igreja não vive manifestando milagres diariamente e libertando vidas? Por que não estamos pisando serpentes e escorpiões? Você já se fez essa pergunta? Você já refletiu sobre isso? E a resposta é muito simples e clara. Porque pode não haver um posicionamento da igreja, pode não haver um posicionamento nosso, meu e seu. Simples assim. Uma falta de posicionamento. A autoridade está lá, conquistada por Cristo, só aguardando ser acessada. Guarde isso. É a oração que vai revelar e vai te dar acesso à sua autoridade em Cristo. É a oração que revela e acessa a nossa autoridade em Cristo. Não tem outro caminho. Logo, a autoridade já foi dada a todo cristão por direito. Consegue entender isso? É diferente, por exemplo, do batismo com o Espírito Santo ou os dons espirituais. Por quê? Nós somos encorajados e ensinados a buscar pela palavra, porém os dons são distribuídos
soberanamente pela vontade do Espírito Santo. Ele vai falar: para esse aqui eu dou isso, para aquele ali eu quero usar desse jeito, para esse eu uso dessa forma. Ele que vai dotando cada um de acordo com a soberania dele, mas a autoridade não, é diferente. Ela foi dada para todo cristão, ela foi dispensada para todo cristão. Aleluia. A autoridade, então, ela precisa ser entendida, e se você entende, então você acessa, e ela pode ser acessada por todos. Não só podem, mas devem acessar. E agora a grande crise é: então por que eu não sinto essa autoridade? Porque parece que eu não tenho essa autoridade. Eu não sei se você já acompanhou, ou se acompanha a série do The Chosen, se você gosta. Na série do The Chosen tem uma parte interessante ali, o jeito que eles retratam. Ali o capítulo 10 de Mateus, versículo 1, quando Jesus faz a comissão aos discípulos e dá autoridade para eles ir nas cidades, nas redondezas, pregando, expulsando os demônios. E naquele momento Jesus declara essa palavra sobre eles: eu estou dando autoridade para vocês irem, vocês vão fazer isso, isso, isso. Aí eles ficaram admirados e começam a perguntar um para o outro: e aí, você sentiu algo? O que você sentiu? Não, eu não senti nada não. E você sentiu? Não, também não estou sentindo nada não. Uai, mas ele falou que ia dar autoridade, mas você não está sentindo nada. Então é muito interessante, porque é exatamente essa crise às vezes do cristão. A palavra está dizendo que a autoridade já foi dada, e aí nós temos que acessar e entender isso pela fé, e através da oração, e a partir disso somente usar. Você não precisa sentir algo para usar. Como diz o pastor Israel, eu senti um arrepio para usar. Você simplesmente entende, acessa e usa. E eu me lembro de quando eu fui tomar posse no meu concurso público, né? Recebe ali para a gente a convocação para a cerimônia de posse do concurso público. Vou lá, né? Aí eu fui lá no palácio, o José Ludovico, falei: nossa, será que eu vou encontrar o governador lá? Será? E aí você vai todo arrumadinho e tal. Chegou lá, irmãos, é maior frustração. Entrei numa sala assim gigante, tem um monte de mesas, os funcionários atrás da mesa, um monte de cadeira na frente. Peguei uma senha, chamou a minha vez, sentei na cadeira, ela puxou um monte de papel: assina aqui, assina aqui, assina aqui. Entreguei meus documentos e fui embora. Uns 10 minutinhos, eu falei: mas peraí, é só isso? Como aí? Não vai acontecer ali, né? Cadê o... É diferente de uma formatura de às vezes graduação, que é toda aquela pompa, e aí parece que te dá a sensação que uau, agora eu recebi a autoridade para exercer algo. Mas ali eu só fiz algumas assinaturas e já estava autorizado, já tinha autoridade para exercer um cargo público. E com a palavra, com essa autoridade de Jesus, que Jesus deu, é exatamente desse jeito. Ela já foi autorizada, ela já está assinada. Basta eu e você agora crer e acessar. Amém? Você quer essa autoridade na sua vida? Aleluia. Então, voltando às perguntas: por que eu não sinto autoridade? Porque essa autoridade não está atuando na minha vida, ou não está atuando como eu gostaria que atuasse. Porque os outros parecem carregar muito mais autoridade que eu. E é visível, né, irmãos? Quando a gente vê alguém falando com autoridade, quando vê alguém manifestando autoridade, é natural você fala: nossa, ele tem autoridade, nossa, aquele irmão carrega uma autoridade. Então a gente nota. Cristãos podem carregar dons ministeriais diferentes, mas cada um terá funções diferentes. Onde Deus irá te usar e como Ele irá te usar é diferente. Às vezes você pode carregar o mesmo dom que outro, mas o jeito que Deus te usa é diferente. O modo de Deus usar é diferente, mas a autoridade não. Consegue entender isso? A autoridade, ela foi dada ao cristão e necessita ser acessada, e isso é feito individualmente. É feito individualmente. Se você nunca buscar, nunca se interessar, nunca tiver uma vida constante de oração, você não vai acessar essa autoridade, que já está lá disponível. Mas se você quiser, hoje pode ser uma noite diferente na sua vida, e você começar a carregar algo diferente. Amém? Pensa
no seguinte exemplo: no filho de um rei. Ele é o herdeiro do trono, das posses, do comando. A autoridade já é dele, ele é filho do rei. Ninguém toma a posição dele de filho. Porém, para se preparar para exercer suas qualificações, a sua autoridade como alguém da linhagem real, ele precisa buscar, dedicar, estudar, treinar. Não é verdade? No filho de rei, que vai ser um diplomata, vai viajar pelo mundo, vai precisar aprender várias línguas, ele vai precisar estudar, treinar. Mas o interessante veja que ele não vai fazer isso para se tornar alguém com autoridade. Ele vai fazer isso porque entendeu a posição que ele ocupa. Qual é a sua linhagem real? E por isso ele se posiciona como alguém que já é. Mas para exercer as prerrogativas da sua posição, ele se prepara à altura. Entende isso? Isso é exatamente o nosso contexto aqui, meus irmãos. A palavra declara que nós somos filhos de quem? Somos filhos do Rei dos Reis. Você não vai ser colocado numa posição de autoridade. Deus já nos posicionou para acessar essa autoridade. Já somos filhos. Se você entende que você é filho, que você pode acessar, você entende a responsabilidade que você carrega, então você acessa. Amém? Alguém que não entende qual posição ocupa, não entende a autoridade que possui, não se posiciona corretamente e pode passar a vida toda tentando se tornar algo que já é. Aqui o primeiro ponto para que a autoridade se revela e seja acessada na sua vida é entender sua identidade em Cristo. Somos filhos do Rei, sacerdócio real, corpo de Cristo. Amém? Uma das piores coisas que pode acontecer com o cristão é viver uma vida de mendigo espiritual, sendo essa pessoa da linhagem real e fazendo parte do corpo de Cristo. Achar que não é para ele, achar que não pode, achar que não consegue. Na parábola lá do filho pródigo, nós vemos dois exemplos muito claros exatamente sobre isso. O filho mais velho chega diante do pai, quando o filho pródigo retorna, o filho mais velho chega: mas pai, eu estou aqui, te sirvo há tantos anos, o senhor nunca me deu nem um cabritinho para eu assar e comemorar com os meus amigos? E o pai vira para ele e fala: ô filho, você não entendeu? Tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu, você não entendeu a posição que você ocupa. E da mesma forma, o filho pródigo, quando retorna, ele fala: gente, eu pequei tanto contra o meu pai. Ele chega lá e fala: pai, me perdoa, eu pequei, me aceita como um servo. E qual que é a palavra do pai? Mas como que eu vou te aceitar como servo, se você é filho? Não posso te aceitar, você é filho. Consegue entender a discrepância dos dois lados, de pessoas que não entenderam a autoridade? E aqui eu quero trazer alguns exemplos práticos de sinais da autoridade que já foi acessada na sua vida. Às vezes você já está sendo liberado dessa autoridade sobre a sua vida, você já está acessando de certa maneira e você não está se apercebendo disso. Primeiro ponto: vencer lutas na vida através da experiência. Sabia disso? Isso não é um chavão de crente: você vai vencer, depois que você vencer, você vai isso e aquilo. Ter vitória em uma batalha espiritual é receber a autoridade sobre aquela situação, na sua vida e na vida de outro, através da intercessão. Sabia disso? Exemplo: alguém que fica entre a vida e a morte por causa de uma doença, ao vencer aquela guerra em Deus, com oração, consagração, a experiência amadurece a fé, gera convicção espiritual de que Deus está com você, fortalece a ousadia e amplia a capacidade de exercer a autoridade que já veio dele. Assim essa pessoa acessa um nível de autoridade para vencer outras doenças, para interceder por os outros. Consegue entender isso? Quando você vence em Deus uma batalha, que você foi lá, se consagrou, fez jejum, orou, juntou outros irmãos vieram, oraram com você, e
essa batalha foi vencida, irmãos, isso é sinal de autoridade que está sendo recebida ali. Você está recebendo autorização, autoridade para fazer isso na vida de outros. Ah, mas por quê? Jesus te chamou para quê? Ser testemunha. O que o testemunho faz? Fala daquilo que viveu. Então, quando você vive isso, você encontra alguém enfermo, alguém doente, você fala: Deus fez na minha vida e eu vou orar, Ele vai fazer na sua vida. É isso que é o posicionamento de alguém que entende que possui a autoridade de Deus. E não é diferente, irmãos, eu tenho certeza, na vida de todos aqui, todos nós vamos passar por lutas, seja um desemprego, seja luta financeira, seja luta na saúde, seja luta na família, seja o que for, todos vamos passar. Mas você tem vencido em nome de Jesus? Se você entende, tem visto que está vencendo, você está acessando essa autoridade diante de Deus, e você precisa se posicionar como tal. Amém? Você recebe essa autoridade aí? Aleluia. Quem tem esse conhecimento, no momento que passar por outra guerra na saúde, ou ver alguém passando, a atitude será outra. Às vezes você pode até dar aquela, como se diz, capengada no início ali, você fala: ai meu Deus, doença de novo, Senhor, eu não dou conta de passar por isso. Mas aí o Senhor te fortalece: eu não te curei, você não buscou em mim. Aí você, opa, já sei como é, já aprendi. Joelho no chão. É assim que cristão vence batalhas, meus irmãos. É assim que nós conquistamos a autoridade. E é nesse sentido que Paulo, o apóstolo Paulo, ele afirma lá em Filipenses 4:11-13. Ele diz assim, ó: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo deixa esse segredo para a gente. Ele fala assim: olha, eu já passei por tantas coisas na vida, por tantos perrengues, já tive situação boa, já tive situação ruim, que eu entendi a autoridade que eu carrego. Pode vir qualquer situação, eu carrego a autoridade de Deus. Não vai ser a situação que vai dizer como eu vou me comportar, mas eu entendendo a autoridade, eu vou colocar toda a situação sobre os meus pés. Amém? Glória a Deus. O apóstolo Paulo, seja o que for, ele exercia essa autoridade conquistada através da experiência. Isso faz parte da maturidade cristã. Segundo ponto, que dá sinais que nós acessamos essa autoridade: vencer pecados. E talvez seja esse um dos gargalos dos cristãos. Pecados que antes nos dominavam, ao serem vencidos, gera autoridade sobre os espíritos malignos que antes nos aprisionavam e oprimiam. Vencer o pecado é romper cadeias, é fechar as brechas, é abandonar práticas do passado e viver uma nova vida em Deus. Isso gera autoridade. Queridos, temos que vencer pecados diariamente. Passamos a vida vencendo e dominando isso. E quem não consegue vencer, não acha essa autoridade em Deus, fica sempre dominado, vai ser sempre lembrado pelo acusador, pelo diabo: você está fazendo isso, olha aí o seu pecado, olha aí, ó, ele vem para jogar na sua cara o pecado. O diabo é descrito como acusador. Logo, se você não pecar, do que ele vai te acusar? Se você viver uma vida de consagração, de intimidade com o Pai, de viver procurando santidade, não quer dizer que você nunca mais vai pecar. A palavra de Deus diz sim que nós devemos viver uma vida sem pecado, mas que se nós pecarmos, temos um advogado diante de Deus, e Ele intercede por nós, Jesus Cristo. Mas o pecado não é costume, não é rotineiro, não faz parte da nossa vida. E é comum ouvirmos histórias de pessoas que foram expulsar demônios. Já ouviu uma história dessa? E o diabo quis jogar na cara dela os pecados: mas você veio me expulsar? Você que faz isso, você acha que eu não vi? Eu já ouvi histórias de gente que foi expulsar demônios e aconteceu esse tipo de coisa. E
A estratégia dele é essa mesmo, de nos intimidar. Mas se o expulsarmos e tivermos brechas abertas, corremos sérios riscos de sofrermos ataques espirituais. Escute isso daqui. Tem muita gente que chama de retaliação espiritual o acesso que o diabo teve na vida dele, de portas que ele mesmo deixou abertas. Consegue entender isso? Às vezes a pessoa com brechas abertas entra numa situação onde ela exerce a autoridade, e por não ter autoridade no pecado, sobre aquele espírito maligno, ele mantém portas abertas, e se o diabo entrar, pode gerar estragos na vida. Quer um exemplo? Você vai orar por alguém que tem problemas na área sexual, ou teve problemas ali de prostituição, coisas nesse sentido, ou vai expulsar um demônio nesse sentido, mas você ocultamente tem um problema com pornografia. Você expulsa esse demônio, às vezes pode até expulsar e ele sair, mas ali vai ficar uma porta aberta. Se ficar essa porta aberta, o diabo pode aproveitar essa situação, e o que acontecer dali para frente pode não ser bom, se Deus não tiver misericórdia da minha e da sua vida. Mas a questão não é para deixar com medo, sabe por quê? Olha o que diz ali em 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Todo que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Essa é a promessa de Deus. Mas você fala, mas às vezes a gente vai passar por tribulações e coisas. Provas podem vir mesmo. O próprio apóstolo Paulo foi preso várias vezes por pregar, mas ali era mostrando provas, Jesus mostrando para a gente como é que a gente deveria se portar. Mas o que eu estou vendo aqui, falando de retaliação, é ataques na sua própria vida. Pessoas que às vezes enfrentam ou doença, ou perturbação, ou outras coisas. Feche brechas na sua vida, meus irmãos. Terceiro, resistir tentações. Tiago 4,7, que já lemos. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A tentação envolve tanto a ação espiritual, de origem demoníaca, quanto de desejos da carne. Deus não tenta ninguém. Tiago 1,12 ao 14 fala assim, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou pelos seus próprios desejos. Vencer tentações é dominar a si mesmo e fechar as brechas abertas, mudar os desejos, os pensamentos. O diabo se aproveita da nossa natureza caída para lançar as tentações, mas Deus, através do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, nos capacita a vencer a nossa carne e a nossa natureza. Domínio próprio, por exemplo, faz parte do fruto do Espírito. A palavra de Deus em nenhum momento te desencoraja a lutar as batalhas espirituais, com medo do inimigo, das retaliações ou de qualquer coisa que possa acontecer. Muito pelo contrário, a orientação e o comando é que mude de vida, abandone o pecado, mude de mente, de desejos, de conduta, e então enfrente o diabo de frente, porque nós temos autoridade. De frente, não precisamos temer. A palavra de Deus diz ali em Mateus 16,18: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluia. E para concluir, eu quero trazer 3 pontos rápidos aqui. Primeiro, quando você exercer todas essas coisas, tiver uma vida constante de oração, a autoridade vai passar a ser percebida na sua vida. Mateus 7,29, ali traz um momento quando os próprios fariseus falavam que Jesus ensinava com autoridade. Falava, gente, ele ensina com autoridade, é diferente. A gente que estuda a lei
muitos anos, a gente sabe de cor tudo que está ali. Mas quando esse homem abre a boca, é diferente. Existe autoridade na boca dele. Sai autoridade, as coisas acontecem. E os discípulos também percebiam. Como você percebe essa autoridade em você? Quando o espírito, o seu espírito, está mais forte do que a carne. Irmãos, é muito claro. Você já percebeu que quando estamos jejuando e oramos, ficamos mais ousados? Já percebeu isso? Isso fica natural em nós. Se apareceu um endemoniado, você já vai lá marchando, expulsando e repreendendo, né? Mas quando o nosso lado carnal está dominando a nossa vida, quando as nossas vontades falam mais alto, você nota que você já fica amedrontado para essas coisas. Não é assim? Por quê? Porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E aí, quando você está nisso, se aparece o endemoniado da sua frente, aí sua postura já é outra, né? Apareceu o endemoniado, aí você já fala, opa, chama lá o pastor, correndo lá, porque... Aí você já manda chamar o outro, alguém que você entende que tem autoridade, porque você já não está confiando lá em muitas coisas. Não é assim que acontece com a gente? Outro ponto, não limite a autoridade e o poder de Deus em sua vida. As portas do inferno não irão prevalecer, mas na vida de muitos parece que o inferno não só tem aberto as portas, mas arrombado as portas da casa, do trabalho, das emoções e aprisionado vidas. E tem gente passando essa situação por muitos e muitos anos e não se posiciona. Não estão tendo discernimento para repreender e tomar atitude para fechar as brechas. Meus irmãos, isso daqui não é uma mensagem triunfalista, de que nós podemos tudo nós podemos fazer. Vamos passar por tribulação, sim, Jesus falou, mas Ele já deixou claro que todas as coisas estão sobre os nossos pés. E também nem vamos cometer o exagero de dizer agora tudo é demônio, aconteceu isso daqui, ai, ó o diabo. Então a gente tem que ter o discernimento. Sem discernimento, principalmente o de espírito, estamos correndo sérios riscos. E isso tudo se manifesta através da autoridade recebida por Deus. Deus sempre quer operar, mas somos nós que damos liberdade ou não. Somos nós que cremos ou não. Ou seja, nosso comportamento pode limitar o poder de Deus, no sentido de deixar de experimentar aquilo que Deus quer e deseja realizar em nós e por nós e através de nós. É muito forte isso, queridos. Um Deus infinito em poder e graça, em autoridade, que quer agir, mas não age. Por quê? Porque aqueles que são responsáveis, eu e você, de carregar, manifestar, concordar com esse agir e poder, não estamos discernindo. E acessar a autoridade de Deus, nós acessamos declarando a palavra. Declare a palavra. Começamos a falando aqui lá no início que Deus, quando fez o universo, criou todas as coisas, Ele falou a palavra. Jesus, quando venceu o diabo na tentação do deserto, Ele venceu através da palavra. Não é diferente comigo e com você. Vencemos com a palavra. Por isso temos que tomar cuidado com o que sai da nossa boca. E diz que conheceremos a verdade e ela nos libertará. A verdadeira libertação começa na mente, com conhecimento. Olha ali no versículo 16 do capítulo 1 que lemos. Diz lá: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. E aí ele vai passar por todo aquilo que nós lemos, a autoridade. Primeiro você conhece, e esse conhecimento liberta. Quem conhece busca, pois sabe que já está à disposição. Quem busca crê, e quem crê fala. Olha o que diz 2 Coríntios 4,13. Tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos.
sem dar voz a essa palavra, meu irmão, como ela vai se cumprir na sua vida, na minha, na sua vida? Não adianta deixarmos a Bíblia aberta ali no Salmo 91, sem declarar as verdades verbalmente, sem declarar as palavras. Queridos, só vai vencer situação a partir do momento que você entender isso. Hoje eu não sei se você não tinha esse conhecimento, ou se você já tinha, mas, e eu também não sei se você já está declarando, mas a partir de hoje, comece a declarar na sua vida. Vou contar uma experiência rápida aqui, do que eu vivi essa semana. E eu lembrando aqui que eu pedi isso a Deus. Toda vez que eu vou pregar, eu falo: Deus, me dá experiências para eu contar. Deus, faz na minha vida. Meus irmãos, pensa numa semana difícil. De manhã eu não contei isso aqui, mas um irmão chegou e comentou com a Ellen Joyce, falou: olha, eu estive intercedendo por vocês essa semana, porque eu vi isso acontecendo lá na sua casa, e era espiritual, e eu fiquei orando por vocês. Meus irmãos, era menino que não dormia à noite, os meus duas crianças irritadas, o meu trabalho da Ellen Joyce não rendia, a gente se sentia esgotado, não conseguia fazer nada. Você já passou por situação assim na sua vida? Dias que você fala assim: gente, parece que esse dia meu não rendeu, o dia acabou e eu não fiz nada, não fiz nada do que eu propus a fazer. Gente, hoje eu não tinha energia para nada, eu não foquei em nada, não falei que ia orar, não orei, falei que ia ler a Bíblia, não orei, falei que ia fazer isso, os adolescentes e jovens, né? Falei que ia estudar para a prova, não estudei. E isso, se você não discernir o que está acontecendo, o diabo pode vencer a guerra. Queridos, começou a ficar tão intenso a situação lá em casa, que eu e Ellen Joyce falou: peraí, a gente começou a conversar, falou: isso não está normal não, vamos orar aqui hoje. E a gente levantou um clamor à noite lá em casa, irmãos, e foi um mover ali diferente do Senhor. Eu saí ungindo os portais da casa toda, saí orando, passando a mão em tudo e repreendendo o diabo. Queridos, depois de alguns minutos a gente sentiu tanta paz de Deus lá, sentiu tanta paz. Mas qual que é o diferencial? Eu criei, por isso é que falei. Saímos declarando: essa casa aqui é do Senhor Jesus, o diabo não tem poder de entrar aqui, aqui moram servos do Senhor. O diabo não tem poder de agir na nossa mente, não tem poder de agir na nossa vida, não tem poder de nos tocar. Te repreendo em nome de Jesus, Satanás. E é assim que eu e você vencemos essa guerra, irmãos. É assim que você vai vencer essa guerra lá no seu trabalho, lá na sua vida. É assim que você vai vencer essa guerra nas suas emoções, coisas que te aprisionam tantos anos na sua vida, coisas que amarram, pecados que você não consegue vencer, e você fala: Deus, eu estou preso nisso e não consigo. Meu querido, a autoridade já está sobre a sua vida. Acesse, fale. Essa é a palavra aqui, ó, que é verdade, ela não volta vazia, aleluia.